bem-vindos, bem-vindas. É uma felicidade estar aqui com vocês hoje. Mais uma palestra do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Recentemente, a gente teve uma inaugural do Departamento Inicial, Ciências Sociais, foi uma palestra muito bacana. Essa palestra acontece graças a um apoio do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, que está presente o nosso coordenador, Fernando Espósito. Bom, eu vou ser bastante breve, para que a gente possa passar a palavra ao Luiz Martim, uma apresentação. Bom, Martim é arquiteto urbanista pela FAUSP, e mestre também pela FAUSP, é sócio fundador do escritório Neto Arquitetos Associados. Ele colaborou frequentemente, com muita proximidade com o Paulo Nunes da Rocha, desde 94. A gente pode falar do Cais das Artes, do Museu do Teatro em Vitória, do Museu do Teatro em Vitória, e também trabalhou entre 2008 e 2009 no escritório Forstner & Partners. O escritório Neto foi fundado em 2000 por Martim, Guilherme Wisnik e Rodrigo Lopes, todos colegas e egressos da FAO. Atualmente, como titulares, Martim e Gustavo Segroni. Então, é um escritório que está atuando há bastante tempo, em diferentes escalas. Nosso último encontro com Martim e Heloísa foi em 2002, ainda no momento pós-pandemia, quando a gente teve a oportunidade de ver esse projeto, só que ainda muito em projeto. Então, é um momento bastante interessante, com um ciclo de palestras organizado também por mim e pela Mônica, no qual, inclusive, eu teve uma dupla participação, porque a gente também falou sobre o Museu do Ipiranga, H+F, Foi. Diálogos entre arquitetura e engenharia, naquela ocasião, e seguimos com essa questão, com esse tema. Vou passar a palavra para a Mônica, que vai fazer a apresentação da Heloísa, e em seguida a gente dá início. Bom dia para todo mundo. Estou super feliz de ver alunos aqui, porque a gente pensou essa palestra, lógico, para professores também, mas nosso objetivo era trazer mesmo os alunos, porque a gente acredita acredita de verdade, né, que a arquitetura é também um diálogo muito profundo com o campo da construção e da engenharia. Eu vou apresentar a Heloísa. Heloísa é minha amiga, mas mais do que isso, né? Ela é engenheira civil pela Faculdade de Engenharia de São José dos Campos e também matemática pela PUC de São Paulo. Ela é professora de sistemas estruturais na Escola da Cidade e é engenheira titular do escritório Companhia de Projetos, uma engenheira premiada em São Paulo e muito talentosa. Mas eu queria também fazer aqui uma menção a um autor suíço chamado David Billington, que escreveu um livro chamado A Arte do Design Estrutural como um legado suíço. Para Billington, o projeto estrutural é uma arte. Segundo esse autor, um bom projeto estrutural é a arte da simplicidade elegante e da essencialidade das soluções corretas. É o resultado da interação bem-sucedida entre formação acadêmica, muita experiência e expressão pessoal. E essa é uma descrição perfeita do trabalho desenvolvido pela Heloísa. Pode chamar ela de Elo. Não apenas neste projeto, mas em inúmeros outros projetos dos quais participou, com seu bom humor, alegria e generosidade. São apenas algumas das suas inúmeras qualidades. Com vocês, Elo e Martim. Vou querer uma cópia disso. Vamos lá, eu começo. Vai. A gente vai fazer a gente fez um combinado aqui, a gente vai falando partes eu, parte Elô, mas a gente vai se interrompendo também. A gente já fez, como o Marcos comentou, a gente fez há uns 2 ou 3 anos uma conversa similar. Agora a diferença e relevante diferença é que o edifício está pronto, né? Então
além das questões de projeto, a gente vai poder conversar um pouco sobre as questões de execução e da obra mesmo. Então, vamos lá. Acho que eu queria começar só com uma contextualização rápida sobre o histórico do museu, né? A instituição MASP começou em 47, no Diários Associados, que era uma sede do Chateaubriand, que foi quem fundou o museu, e o Pietro Maria Bardi, desde o início, foi responsável por formular o projeto do museu e adquiriu o acervo. Esse acervo já foi exposto, não só na 7 de Abril, mas em outros lugares, já com o trabalho da Lina Bardi como quem desenhava as exposições. Então, o Pietro e a Lina estão, desde a origem, envolvidos com o projeto do museu. Ele, em 68, foi inaugurado um edifício novo, cujo projeto começou em 58, que é o edifício que todo mundo conhece, que é uma referência da arquitetura, uma referência em São Paulo, urbana, né, de imagem, mas também da arquitetura moderna brasileira. E agora já falando um pouco mais do que a gente vai apresentar, passou por algumas épocas meio complexas, né, do ponto de vista da gestão, que, apesar de uma reforma que foi feita em 2000 e tal, em 2010 chegou-se a iniciar um projeto, uma execução de um projeto num edifício vizinho, que é o que a gente acabou depois transformando no atual edifício anexo, mas teve enfim, uma crise muito grande institucional que se resolveu a partir de 2015, que foi mais ou menos onde a gente começou a trabalhar, o meu escritório começou a trabalhar junto ao museu. Então, a partir de 2015, a gente começou um trabalho, esse projeto, na verdade, é um pouco uma conclusão de um período de 10 anos, na verdade, né? Então, começou nessa reconstrução institucional, e que o edifício, de alguma maneira, o edifício projetado pela Lina, também entrou como uma dos elementos que estavam sendo revistos e atualizados. Pode passar. Então, a primeira parte do que a gente vai falar hoje tem a ver com esse trabalho, né? Nos primeiros anos do nosso trabalho lá, a gente começou, assim, o mandato inicial era muito, assim, a gente não sabia muito bem o que ia fazer, né? A gestão nova que o Heitor Martins iniciou como presidente, fez uma mudança de conselho, de estatuto, trouxe uma equipe totalmente nova para o museu. O Adriano Pedrosa é o diretor artístico, e eles me chamaram. Eu já tinha trabalhado na Bienal de São Paulo, em várias bienais, na verdade. Em 2012 eu tinha feito o projeto tipográfico da Bienal inteira, mas tinha trabalhado com o Paulo Mendes da Rocha na 24ª Bienal, em outras bienais, então estava muito familiarizado com o universo das artes e fiz projetos de galeria, fiz o Museu Cais das Artes com o Paulo, enfim, não só de projetos expográficos, mas também de espaços para receber obras de arte, enfim. Isso, quando essa equipe nova se formou, eles me convidaram para fazer parte dessa equipe com um mandato assim, muito em aberto. Vamos ter que ver o que a gente vai fazer. A única coisa que tinha definido lá como premissa era a volta dos Cavaletes de Cristal da Lina, que seria uma espécie de marco, assim, de símbolo de retomada do projeto original, do ponto de vista institucional, mas também espacial físico, né, de infraestrutura do museu. E esse projeto começou assim, né, começou como um desenho de exposições, que culminou depois, no fim de 2015, com a reinauguração dos Cavaletes, que tinham sido removidos da área expositiva e voltaram nesse novo cenário, que estava todo emparedado, enfim, tinha 1000 intervenções no edifício, né? E à medida que a gente foi desenhando exposições, a gente foi tomando contato com a infraestrutura, com as questões, as demandas de restauro, as deficiências ou virtudes de funcionamento do museu, e a gente começou a atuar em outros elementos. Então, troca de elevadores, coisas bem infraestruturais, troca de elevador, refazer os banheiros, restaurar partes do piso, iluminar os pórticos, trocar a infraestrutura de iluminação, isso tudo em paralelo com os projetos tipográficos. E nesse contexto surgiu o trabalho que a Elo vai falar agora, que é um trabalho que diz respeito ao projeto da estrutura, né? Como fazer, fazer um diagnóstico, acho que você pode falar melhor,
mas que é ligado ao projeto estrutural, enfim, de recuperação estrutural do edifício. Pode passar. Então, nesses primeiros anos, a gente, né, você teve a Bolsa Goethe e tal. É isso. O MASP ganhou do Goethe uma bolsa para que fosse feito todo o projeto de recuperação, restauro e manutenção do MASP, uma vez que é uma obra icônica dentro da arquitetura modernista, etc. e tal. E nessa época, vamos dizer, além de chamar a parte de arquitetura, etc. e tal, me chamaram para fazer o estudo da estrutura do MASP. Houve uma pesquisa muito grande que foi interessantíssima. Descobriram os desenhos de estrutura do MASP, estava lá numa bagunça total, mas dos 130 recuperaram 110. Então foi possível, com essa documentação, para mim um prazer imenso, reestudar ou estudar a estrutura do MASP, como é que ele foi pensado, como é que foi feito o MASP para atender o projeto da Lina dentro do conceito da engenharia estrutural. Agora era legal entrar aquele outro. Lá em cima, aí, boa. A primeira coisa, eu sei que para alguns de vocês não vai ser novidade nenhuma, mas para outros é uma surpresa. O pórtico do MASP não é um pórtico, gente. Eu sinto decepcionar quem não sabia, mas ele não é um pórtico, não no conceito de estrutura. É, como a Mônica já me ensinou, no conceito de arquitetura. Ele arquitetonicamente é um pórtico, mas estruturalmente não é, ele não funciona como um pórtico. Então, bora lá. Então, você quando olha o MASP, esse é um desenho da turma dos Urban Sketchers de São Paulo, você vê o pórtico vermelho como um grande pórtico. Vamos lá, mais uma? Mais uma também. Aqui está um texto do Figueiredo Ferraz, que eu não vou ler, vou deixar isso aqui para vocês terão acesso a isso, em que ele descreve como é que ele pensou essa estrutura do MASP. Na época, havia um estudo profundo e todo mundo... A gente, quando chega uma tecnologia nova, a gente fica correndo atrás, quer aprender tudo, quer saber como é que usa aquilo. E o Figueiredo Ferraz, nessa época, estava completamente embevecido com o concreto protendido. E vencer um vão deste teor, um vão de 74 metros, não era brincadeirinha. Ainda mais pendurando um museu que não tocava o chão. Era para ser uma grande caixa pendurada, deixando o vão livre embaixo. Bom, o que melhor do que uma estrutura protendida para vencer um vão desse? Mas uma estrutura protendida, na época, os caras desenvolvendo isso tudo, era muito mais interessante e muito mais funcional que ela não fosse um pórtico, que ela fosse uma viga biapoiada. Então, o que ele pensou? Vamos lá. Esse é o modelo que nós montamos, fizemos a modelagem a partir de todos os desenhos recebidos para entender o que é o MASP, como funciona, o que a gente teria que trabalhar. Usos são completamente diferentes hoje do que eram na década de 60. Por exemplo, o show da Daniela Mercury não tinha na década de 60. Então, vamos lá, mais um. Aí, eu brinco que ele fica parecendo um bulldog com as perninhas para dentro, né? As sapatas viradas para dentro ali. Porque o centro de cargas desse museu inteiro não coincide com o centro de carga do pilar, ele está apoiado em consolos. Então, o centro de carga é diferente do centro de gravidade dos pilares. Então, já começa a pensar, mas... Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar a sapata exatamente sobre o pilar? Não, mas a carga está aqui. Então, vamos trazer o apoio para dentro da carga. Vamos mais um. Aí, explodindo o museu para a gente entender como é que ele é. As duas vigas de cobertura, lá em cima, seguram várias vigas, que são essas vigas casca em azul ali, que fazem as calhas, levando para duas calhas na frente e no fundo do museu. É uma vigona biapoiada que apoia no cucuruto daquele pilar. E como toda viguinha biapoiada, eu não sei quantos engenheiros tem aqui, quantos arquitetos, mas quando a gente faz aquele diagraminha da viga, você põe o triangulinho de apoio fixo e o outro com o carrinho. Por quê? Porque na hora que ela embarrigar, ela vai puxar o apoio. E aí entra o famoso, que eles chamaram de pêndulo do MASP, que é o apoio móvel. Eu não chamaria, eu chamaria de pivô,
Pêndulo é um treco pendurado, pivô é um treco apoiado que mexe. E é um treco apoiado que mexe, vocês vão ver a foto dele daqui a pouco. Os outros, o segundo andar do museu, que é o andar onde estão os cavaletes e etc e tal, são outras duas grandes vigas biapoiadas também. Só que aí, como está no meio do caminho, em 2 consolos. Eu vou mostrar para vocês que foi o primeiro consolo protendido que eu vi na face da Terra. Ele protendia tudo. Era uma paixão pela proteção. Então, vamos lá. E peraí, só voltando um pouquinho. E o primeiro andar, que é o andar administrativo, com o pé direito mais baixo, é pendurado nessa viga do meio. Totalmente pendurado nessa viga do meio. Então, quando você olha esse esquema, você fala, cara, não fosse a escala deste museu, um estudante de engenharia que aprendeu lá em resistência dos materiais, viga biapoiada e pilar excêntrico, podia calcular isso aí. Calcular é uma coisa, resolver como fazer é outra. Então, bora lá, mais uma. Aí a planta da cobertura, mais um. A planta do piso, veja que ele engorda no lugar onde você tem o maior momento, ele botou uma mesa maior para poder ajudar a proteção. Então, ele vai, começa fininho, engorda no ponto de maior momento e vai. O projeto desse museu é lindo porque ele te descreve a estrutura. Você olhando a estrutura, você vai entendendo como ela funciona. Mais uma. E esse aí é o andar de baixo que é penduradinho. As vigas são apoiadas nessas 2 grandes vigas que ligam o pilar e essas vigas são penduradas no andar de cima. Lá no canto esquerdo são as escadas e elevador. Aqui é o térreo, a grande praça, o grande boulevard do térreo. Embaixo do museu, vigas nervuradas ali, que são a cobertura do teatro. Aqui para baixo, que é a grande galeria, são 4 quadrados. Você fala, legal, 4 quadrados, mas tá bom, e aquele do meio, lá que não tem pilar no meio do MASP? 2 baita vigas protendidas, de novo. Então ele resolveu, com essa grelha, com essas 3 grelhas, apoiando numas vigas protendidas e na periferia, onde é possível botar os pilares, ele resolveu esse grande vão que é o Boulevard. E embaixo a grande galeria, onde tem a rampa a famosa rampa escada da Lina. Aí é o andar que fica logo abaixo desse, que é o andar da galeria, com o grande vazio no meio. E aí um corte com as setinhas azuis ali, mostrando a entrada das cargas e mostrando por que a tal da sapata é que nem um cachorrinho bulldog virada para dentro a patinha, para segurar a linha de cargas que vem pelo esforço da estrutura, toda articulada, inteira articulada. Sem grandes vínculos, porque as cargas são enormes, os vínculos seriam muito complicados. E aqui você vê que vem o pilar, ele vem maciço até o térreo, do térreo até a viga do segundo pavimento, onde pega o consolo, ele é oco, mas tem umas paredinhas responsáveis. E dali para cima, na verdade, é um grande pivô, o resto é uma casca, para dar a carga de pórtico, mas não é pórtico de verdade. Vamos lá, mais uma. Aqui o corte pelo teatro, mostrando as vigas de cobertura, o andar pendurado. Aqui o corte transversal, mostrando as 2 vigonas lá de cima, as vigas do piso superior e o de baixo extremamente esbelto, porque é pendurado no andar de cima. Ali o grande vão livre, abaixo a galeria e para baixo o subsolo, onde tem área técnica, todas as coisas necessárias ao museu. Aqui uma outra, essa foto eu acho legal por 2 motivos. Primeiro que ela mostra ali em cima o Dumont Adams, que é o que virou o novo MASP. E do lado de cá, a escavação que foi necessária para ser feita para poder fazer a execução do MASP com essa grande declividade entre as 2 ruas. Veja que aqui no canto direito você tem uma treliça metálica que segurava o barranco da Avenida Paulista para que aquilo não caísse durante a escavação e execução. É fundação direta. Então tudo isso tinha que ser seguro até fazer os arrimos e essas coisas todas. Aqui, só para você ter uma ideia da escala. Essa sapatinha que tem aí embaixo, pintada de roxinho, ela tem o tamanho do meu apartamento. Você fala, ou o seu apartamento é pequeno ou a sapata é grande. São 140 metros quadrados de sapata.
para pegar a pequena carga do museu e jogar no solo no solo da Paulista, que é um solo bastante resistente. Mas temos um problema. Eu não continuei desenhando ali para baixo, mas abaixo disso, 20 metros, tem um túnel. Essa sapata está em cima do túnel da Avenida 9 de Julho. Foi feito aquela estrutura metálica que vocês viram, era para segurar essa grande escavação, para depois reaterrar, fazer aquele arrimozinho em L lá, em T, né? Um T invertido ali, que é quem segura e faz as paredes do teatro hoje. Foi uma obra hercúlea, gente. É uma coisa que você fala assim, é simples na resolução do projeto. Sim, mas na execução, nessa escala, ela é fantástica. Mais um lá. Aqui é o detalhe de armação da sapatinha, pequenininha. Isso aí só engenheiro que gosta, tá? Eu mostrei só para vocês verem como é. Vamos lá. Aqui é o tal do pivô. Vamos lá. Quando você põe o tal do pivô, que pega esta viga, que quando quer trabalhar, vai fazer essa parte, dar uma dançadinha aqui e permitir o deslocamento para não arrebentar tudo, ele é todo feito em concreto e fretado com um fretamento de forma que na hora que você põe uma grande armadura e põe uma carga muito grande, você plastifica o concreto. Então você fala, como é que fizeram esse treco ficar articulado? Por plastificação de um concreto extremamente fretado. Então eram soluções que você fala, como solução é rapidinho, faz articulado, tal, não sei o quê. Mas o que é articular? O que é conseguir, na realidade, uma abstração matemática? E isso é que é lindo nesse museu. É o cara pensar de uma forma extremamente simples, como disse a Mônica, mas executar com alta tecnologia o resultado dessa simplicidade. Vamos lá, mais um. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é... E como é que faz? Tá legal, né? Fizemos um projeto lindo de arquitetura, aí o engenheiro foi lá, fez um projeto maravilhoso, e vamos executar, né? Porque isso tem que virar de verdade. Isso tem que sair do papel e se tornar realidade. Começa fazendo o quê? Além daquele buracão que eles cavaram, escora, tal, não sei o quê, como é que a gente vai fazer essa vigona lá em cima? O projeto de escoramento era feito pelo engenheiro de estrutura. Tem que escorar aquele treco. Como é que nós vamos fazer aquele monte de... Essas viguinhas lá de cima, elas pesam 3,5 metros cúbicos de concreto por metro. Ou seja, o pezinho da moça não era pequeno. Eu sou ficha perto dela. Vamos lá, mais um. Além disso, para você não ter entobamento, tinha o estaiamento disso para garantir a estabilidade desse escoramento na hora que você vai bombear o concreto. O concreto, na hora que você bombeia, ele, pela densidade, pela velocidade que você tem que concretar esse negócio, ele ia dar esforços horizontais, transversais, nesse grande escoramento. Então, você tem que travar tudo. Mais um. Esse aqui é o pequeno consolinho. A carga era tanta que eles, além de armar o consolo, pegar a carga que vem aqui, puxar e jogar para as costas do pilar, aqui também tem uma outra novidade. Eles protenderam isso para que o cisalhamento ali não arrancasse, não decepasse aqui o nó. Tem uma outra coisa que a gente só descobriu depois também. O pilar de 4 metros, 2,5 por 4, a hora que a gente foi medir, ele tinha 4,5. Eu falei, mas o projeto tinha 4. Foi feita uma proteção nas costas. Tipo, vamos dizer, você está com muita carga aqui, os caras protenderam atrás para isso aqui ficar reto de novo. Tem uma faixa de 0,5 metro aqui de pilar protendido. O cara protendeu até a sombra, mas sabia protender, né? Mais um. Aqui, do relatório de obra, porque a gente achou até alguns relatórios de obra, datilografado lá, bonitinho. Na época, os concretos que se usavam em construção eram concretos de 18 MPa, 21 era chique, 25 então era o máximo. Eles conseguiram chegar a uma resistência incrível de 49 MPa, com um traço que foi trabalhado pelo IPT, todas as dosagens possíveis, para conseguir fazer essa proteção. Esse era o diário de obra. Aqui uma outra coisa legal também. Eu falei que eram 3,5 metros cúbicos de concreto por metro de viga. Não chega tudo isso na obra na mesma hora.
Então teve que ser estudado, e o que vocês estão vendo ali é o estudo, de cada concretagem. Junta fria de concretagem, onde é que você vai concretar primeiro, onde é que vai depois, quanto tempo para chegar ao novo concreto. Esse processo de como executar teve que ser estudado passo a passo, com um cuidado do tamanho do bonde. E como é que nós vamos grampear uma coisa com a outra? Tinha aqui a tabela, e como é que você ia fazer as costuras de uma concretagem para outra? Porque não dava para chegar o Concremix lá e tudo isso de concreto numa tacada só. Não era possível. Então, todo esse estudo foi feito também junto com o projeto. Aqui são os pequenos cabinhos de proteção. Olha o que tem de cabo de proteção dentro das paredes dessa viga. Ela é oca. Você tem esses cabos de proteção nas duas paredes. E na época tinha uma coisa que, quando eu vi esse projeto, eu falei, gente, tem um erro nesse negócio aqui. Só tem 70 cabos. Não, mas como só tem? Tinha que ter o dobro. Aí eu fui ver que o comprimento do cabo não era de 70 metros. Era de 140 metros. O cabo saía da ancoragem ativa aqui, ia até o outro lado, passiva, fazia a volta e voltava. Isso gerou um problema, que na época não se sabia, hoje a gente sabe. Vários fios se romperam. Houve uma perda de proteção por rompimento de alguns fios de aço, e por isso o MASP tem uma barriguinha parecida com a minha. Tá? Bora lá. A outra coisa que eu levei um susto no dia que eu entrei no MASP para estudar, eu falei, gente, os tirantes não estão tracionados. Como é que um tirante não está tracionado? Aí batia, porque eu tenho a mania de quando vou conferir se uma coisa está tracionada ou não, tocador de violão é assim, né? Você pega uma chave e bate para ver o som, se está xoxo, se está afinadinho. Não precisa estar em lá, em dó, mas tem que ter uma certa atenção e responder para você. Aí você batia, estava tudo certo. Mas por que está torto? Aí fui ver como é que era o processo. Esses tirantes em dupla, eles eram colocados dentro do piso de baixo, aquele do primeiro pavimento, e outro colocado de cima para baixo. Vocês já viam em obra dar certo 0 a 0? Claro que não. Então, na hora que você punha a porca, essa porca comprida aqui, para atarrachar o de cima no de baixo, ele dava uma certa esgueiada ali para poder acertar a rosca. Então, não era flexão no tirante e nem tirante bambu. Era a não linearidade entre o que foi posto em cima e o que foi posto embaixo. Na hora de ajustar, ele dava uma serpenteadinha. Mas está tudo bem, obrigado, não tinha problema nenhum. Vamos lá, mais um. Aqui é o detalhe da rampa, que todo mundo, não sei vocês, mas lá cada um que chega, sobe lá em cima na pontinha da rampa e pula para ver se ela balança. Balança um pouquinho, sim. Por quê? Porque ela é uma viga engastada na base, compressão de um lado, tração do outro. De novo, é um raciocínio em termos de estabilidade completamente básico. Se você tem um balanço, você tem compressão de um lado, tração do outro, deu binário, equilibrou. Como raciocínio é claro, é límpido. Como execução, o bicho é outra história. Vamos lá, mais um. Aqui é um texto da Lina em que ela descreve o que ela pretendia fazer com esse museu. A liberdade do espaço, acessibilidade. Ela põe aqui, é engraçado que ela pegou do relatório do Ferraz, ela pegou lá, ó, lá dá um momento da ordem de 9.000 toneladas metro. O que interessa isso para a arquitetura? Nada. O que é 9.000 toneladas metro? Gente, é você pegar em 1 quilômetro e botar um treco que pesa 9 toneladas lá na ponta. Olha o tamanho da brincadeira. Imagina você pegar uma barra de 1 quilômetro e botar 9 toneladas lá na ponta. Tamanho do esforço que é isso. Ela achou legal, botou no relatório dela. Mais um pouquinho. E aqui ela fala um pouco, de uma forma bem mais poética, sobre o que é a racionalidade do projeto e etc e tal. Claro que nós não vamos ler isso aqui, porque senão nós vamos ficar cansados, mas fica aí para vocês lerem depois dessa história. E aí a finalização dela. Agora volta para o tradicional. O próximo não precisa sair, né? O próximo... O próximo segue na apresentação que eu tinha. O próximo anotado. segue na tua. Tá bom. Então eu sei, né? Agora eu volto. Volta a ser. Então, esse estudo todo, só para contextualizar um pouco, eu estava falando antes que a gente
tinha começado o trabalho em 2015 e foi descobrindo as questões de infraestrutura do museu. Surgiu essa possibilidade de estudar, tinha, enfim, uma preocupação de entender como é que esse estudo todo foi feito nesse contexto, de entender como é que a estrutura funcionava, quais eram as restrições que a gente teria para o uso do museu, quais seriam as políticas a médio e longo prazo de manutenção e de restauro da estrutura do museu. Então, é uma espécie de grande diagnóstico, né, uma pesquisa que a Elo coordenou, que gerou um capítulo, digamos, do que a gente ficou trabalhando nesses primeiros 5 anos do museu, que foi fazer uma espécie de plano diretor, um plano de intervenções, plano geral de intervenções, chamou. Foi um documento que a gente gerou que compilava todas as intervenções que poderiam ser feitas ou deveriam ser feitas nos próximos 10, 15 e 20 anos, né, a partir daquele momento. Isso a gente, enfim, esse projeto fez parte desse contexto, né, e gerou um projeto, depois vários desses projetos que estavam esboçados nesse grande plano diretor viraram projetos de fato, né, inclusive virou um projeto de restauro que foi executado e que está praticamente concluído agora, da estrutura, de recuperação da estrutura. Foi nesse contexto dessa bolsa Getty, que era um Keep It Modern, acho que era uma iniciativa interessante, que é uma coisa que a gente se depara muito no Brasil. Em São Paulo tem sido muito frequente, a gente tem feito vários projetos desse tipo, que é lidar com a arquitetura moderna como patrimônio histórico, né? Assim, a tradição dos projetos de restauro e de conservação vem de edifícios que são pré-modernos, né? Então agora surgem questões de restauro de concreto aparente, enfim, que são coisas que são relativamente novas, né? Os edifícios modernos hoje são edifícios históricos que precisam passar por criarem novas tecnologias, inclusive técnicas, para fazer esses restauros. Então esse trabalho estava dentro desse contexto, e o projeto do Pietro Mariabadi, na verdade, era também um capítulo desse grande documento. Esse grande documento, além de servir para o próprio museu, a instituição se programar no tempo, conseguir reunir recursos e fazer uma programação consequente, né, dessas intervenções, que não eram poucas, né? Por exemplo, a gente teve que fazer uma equação entre órgãos de patrimônio e bombeiros, porque o MASP é um edifício feito com uma legislação de prevenção e combate a incêndio que é muito menos exigente do que a atual, e ele não tinha AVCB, por exemplo, né, quando a gente entrou. Então, teve o incêndio do Museu Nacional, enfim, isso virou uma grande questão para as instituições culturais, as instituições de acesso público, e aí tinha um impasse criado, porque o MASP é tombado nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, e os bombeiros exigiam, por exemplo, uma nova escada, ou exigiam um sistema de extração de fumaça, coisas que eram incompatíveis com o projeto da Lina. Então, todo esse conjunto de diagnósticos, estou falando mais do aspecto de infraestrutura e de estrutura, porque é o que a gente mais aborda, né? Mas todo esse conjunto de planejamento mesmo de intervenções, a gente teve que equacionar isso em paralelo com o trabalho de desenhos de exposições. Então a gente ficou com um conhecimento do edifício que, além da questão infraestrutural e estrutural, mas também do funcionamento da instituição, como que eram produzidas as exposições, enfim. E isso foi um pouco esse caldo, né, de conhecimento, não só da parte física, mas também de como é que o museu funcionava. A gente criou processos e procedimentos para desenhar exposições, a gente fez sistemas expográficos para cada ambiente, tinha um sistema que era remontado, então a gente conseguiu uma eficiência enorme. A gente fez 32 exposições em 3 anos e meio, mais ou menos, que é uma quantidade enorme, assim. Em 15 dias fechava uma exposição, 15 dias depois no mesmo espaço abria outra. Isso demandava também um planejamento, enfim. A gente estava super metido nisso. A gente tinha um escritório dentro do museu com 3 arquitetas e eu ia muito frequentemente lá. E isso gerou esse documento que foi pré-aprovado nos órgãos de patrimônio e incluiu o edifício que estava na rua ao lado, que já era do MASP, e pode passar, que é essa pré-existência aqui, que a gente chamou, que a gente herdou, na verdade, que era, desde 2006, se não me engano, foi uma doação da Vivo ao MASP, na gestão do Júlio Neves, que desse edifício que era até aqui, mais ou menos, que era um edifício residencial, um apartamento por andar, um edifício que estava degradado, já estava vazio há um tempo,
e foi doado para fazer com a promessa de que a Vivo, que foi quem doou, teria um mirante com naming rights, né, uma coisa assim, que isso ia gerar dinheiro para o museu. Então essa é a origem desse esqueleto que ficou ali, porque a obra se iniciou, teve uma grande polêmica, porque a primeira proposta era de fazer esse mirante a 140 metros de altura, que daria uma vista para o mar, uma coisa meio delirante. Depois os órgãos de preservação limitaram o gabarito a 70 metros, eles conseguiram dinheiro, fizeram a obra pela metade, ficou, desde 2012, ficou parada a obra. Então, desde 2010, quando a gente chegou, já tinha 5 anos dessa ruína, né? Na verdade, já tinha parcialmente sido destruído o edifício residencial e uma superestrutura de concreto, com fundações novas, reforços nos pilares e esse volume meio esquisito que, enfim, era menos do que a questão volumétrica, que eu acho infeliz, é que tinha uma torre de acesso a esse mirante exclusiva da Paulista, paralela a uma circulação lateral, que era um núcleo já vou começar a falar de estrutura. Né? Pode falar. O núcleo de rigidez do edifício que, na verdade, transformava esse pequeno terreno em vários espaços fragmentados, que tinha uma torre estrutural no centro. Então, a gente, quando começou a pensar, não só do ponto de vista do programa, o que seria feito ali, mas também que tipo de intervenção a gente teria que fazer para isso se transformar num espaço que pudesse ser ocupado. Diferente da proposta inicial, ao invés de ser um imóvel que fosse gerar renda para o museu, a ideia, até por conta desse diagnóstico todo que a gente tinha feito nos anos anteriores, é que o museu precisava se expandir. Tinha uma demanda por mais espaços de exposição e espaços menos específicos, né? A grande pinacoteca onde estão os cavaletes é espetacular, é toda de vidro, um grande espaço único que a gente recuperou com os cavaletes, mas é a coleção permanente, então não mexe, não se transforma tanto. Enfim, as temporárias são em outro lugar. Tinha uma carência de espaços para fazer as exposições temporárias e tinha outras demandas técnicas também, do tipo doca para entrada e saída de obra de arte, que até hoje, porque a doca acabou de ficar pronta, é feita no vão livre. Para um caminhão ali, abre e sai um Monet, que agora inaugurou ontem, né, no meio da rua e sobe pela escada. Então, tinha esse tipo de questão que levou a gente a pensar desde o início que isso seria uma expansão do programa do museu e não um edifício separado, né, para gerar renda. Então, com isso começou a se definir esse programa e isso gerou necessidades espaciais que a gente teve que começar a ver o que dava para fazer. E é por isso que, bem na origem desse projeto, pode passar, bem na primeira semana que a gente começou a pensar no projeto, a gente ligou para a Elô. Né? A gente tentou, e aí, o que a gente faz? Bora! Né? Bora! Porque a que a gente tinha como original essa aqui de cima, que tem essa torre de circulação, como eu disse. Depois o Júlio Neves fez um projeto que tinha um pilar no meio, substituía isso por um pilar no meio, e a gente queria fazer um andar livre, o maior possível, para poder ter a flexibilidade total de ocupação dos espaços. Então, esse diagrama aqui conta um pouco, não vou falar muito, porque depois ela vai falar talvez mais sobre isso, mas basicamente a nossa estratégia foi partir do princípio que a gente ia eliminar toda a estrutura central, transferir a circulação, já tinha ensaiada lá uma circulação na parte superior da planta, a gente concentrou toda a circulação de fato lá e deixou o salão livre. Isso implicava tirar esse apoio central e, do ponto de vista do volume, a gente demolia aquele cocuruto ali e fazer um prisma regular. Além disso, os pés direitos residenciais de 2,80 metros não eram compatíveis também com o uso que a gente imaginava. Então, aqui tem uma dupla equação, remover uma laje sim e uma não para criar pés direitos duplos, e com isso ganhar um crédito de metros computáveis que a gente tinha. Né? A gente tinha lá 7.000 metros quadrados, a gente tirou metade e ficou com um crédito de 3.500. Então, a gente pegou essa área e jogou lá para cima. E, além disso, esse peso todo do concreto, a gente transformou aquilo em estrutura metálica. Então, a gente ficou no 0 a 0, grosso modo. Mais ou menos. Mas em termos de área e em termos de estrutura. Então, você vê que essa equação entre programa, arquitetura e estrutura foi, desde o começo, definidora de tudo. Assim, a gente partiu disso para conseguir viabilizar um projeto. Então, esse é o resumo. Pode passar.
E aí a gente definiu o programa, que tem lá hoje são 2 subsolos técnicos, os 2 primeiros pavimentos que têm acesso pela Paulista ou pela rua lateral, que é em declividade, são áreas de recepção de público. Os laranjas são áreas multiuso para público, para exposições também, eventualmente mais para eventos. Depois tem 5 andares dedicados a galerias expositivas, que são os amarelos. Tem um laboratório de conservação e restauro que a gente tirou do MASP da Lina e aumentou aqui. E a escola MASP, que era uma coisa que estava na origem da instituição, né? Sempre, desde o começo, ela teve um papel de formação muito relevante, né? O MASP, mas não tinha uma sede física, né? Usavam os auditórios. E complementando isso, que na verdade eu acho que é fundamental, é uma conexão subterrânea por baixo da Paulista que integra os 2 edifícios de fato, né? Não só como vizinhos, mas com uma conexão segura, coberta, que faz com que vire um conjunto. Pode passar. Então, isso resultou numa expansão bem grande, relativamente grande de áreas de exposição, quase 70% da área expositiva a mais, e áreas de técnicas, áreas de público também. O MASP, antes de inaugurar a Pinacoteca Contemporânea, ele estava mais ou menos com a mesma área da Pinacoteca. Hoje os 2 estão mais ou menos equivalentes, são as maiores instituições de artes visuais de São Paulo. Pode passar. E aí eu vou passar bem rápido aqui as plantas, porque o prédio já está pronto, vocês podem visitar lá, mas basicamente são plantas em torno dessa planta livre, né? Assim, a estrutura básica é essa circulação vertical aqui com 3 elevadores, mais um grande que é de público e de carga, e as 2 escadas de incêndio, e depois repete uma planta livre. Nesse caso, é o caso da entrada da Avenida Paulista, tem uma extensão aqui até o 2º pavimento, então tem uma área extra que é aqui no fundo. Essa é a rua que faz vizinhança aqui com o MASP, e aqui são as áreas de público. Então, restaurante, pode passar. Entra aqui, desce e vai para o 2º andar, que é o primeiro subsolo, digamos, que liga com o túnel, pode passar. Que tem a loja, a bilheteria, da onde você ou vai para o edifício da Lina ou sobe para ver as exposições, pode passar. E aí tem a sequência de andares para cima, esse é um primeiro multiuso, que tem o terraço ali em cima de onde é o restaurante, aquela área que eu falei que expande, e tem apoio de banheiros, enfim, é uma área para poder fazer eventos ou exposições, pode passar. Depois, aqui são arranjos possíveis, isso aqui, do mesmo pavimento, com esse terraço, pode passar. E depois o laboratório de conservação e restauro, que é um pavimento tipo mais subdividido, que tem todas as funções, enfim, várias especificidades. Todos eles têm o pé direito de 5 metros livre, mais 1 metro de entreforro para as instalações. E esse aqui é o andar da escola, que é o 8º andar, que tem, além das salas de aula, tem um apoio também de banheiros e tal, que pode atender não só o museu, mas ao próximo andar, que é o 9º, que é o pavimento pode passar, que é o pavimento multiuso, que tem um pé direito um pouco maior, que a gente imaginou que seja de eventos, mas também de exposições, mas também, e principalmente, tem um espaço para artes que não sejam só, que é a tradição do museu, na verdade, que são artes visuais, mas para poder fazer performance, artes performáticas, enfim. Então tem várias de luz, vai ter um espaço preparado, esse próprio mezanino, que tem conexão com o pavimento principal através de uma escada helicoidal, pode servir para várias coisas, ou para áreas expositivas, ou para um camarim eventual de um espetáculo. Enfim, é um edifício, é o andar que tem mais complexidade. Pode passar. E aí, enfim, só para concluir assim, esse resumo do projeto, os materiais foram muito poucos, em geral a gente se referiu muito ao edifício da Lina, sem fazer uma mímese, né, mas o piso preto do museu, o museu da Lina é predominantemente de piso preto, a gente fez um piso de madeira tingida, usou concreto em outras áreas, nas áreas de público. Pode passar. É uma grande grelha de infraestrutura para pendurar elementos tipográficos ou obras, concreto aparente, pode passar. E, enfim, paredes convencionais de drywall para poder fixar a obra, tem muita parede em oposição. Isso é uma coisa que a gente também adotou como premissa de fazer uma complementariedade tipológica, digamos, né? O MASP tem aqueles espaços muito singulares, né? E a gente fez salas expositivas que são mais regulares, mais para o cubo branco do que
uma coisa singular como uma espécie de contraponto e complementariedade para poder ter as exposições temporárias, que a ideia é que esse museu tenha as exposições temporárias, mesmo porque a gente tem um controle de climatização, iluminação muito mais eficiente do que no projeto da Lina, pelas condições do espaço e pela idade do edifício também, as tecnologias que estavam empregadas lá. E aqui a gente consegue ter registros de oscilação de temperatura e tal, que permitem que todas as instituições emprestem obras, coisas que no museu da Lina às vezes eram problemas. Pode passar. E aí, para concluir, acho, a coisa da fachada, que a gente fez uma fachada que na verdade, é composta por 3 camadas, né? A camada interna é um drywall com OSB reforçado para pendurar obras. Tem um espaço para a segunda camada que passa a estrutura em geral, né? Os pilares, mas também serve de condutor de infraestrutura, de ar-condicionado, e cria uma espécie de colchão de ar para a camada externa que é em placas cimentícias, impermeabilizada. E, por último, tem essa pele de alumínio dobrado que ela, de alguma maneira, sombreia esse conjunto. Então, do ponto de vista ambiental, ele de eficiência energética, ele é super eficiente, na verdade. Tem poucas aberturas. E essa pele, além de ter essa função de controle, de alguma maneira, da inércia, da eficiência térmica, ela cria um aspecto monolítico, né? Que é uma coisa que a gente quis reforçar, que é fazer um volume prismático puro, simples, assim como o projeto da Lina também só que na horizontal, e evitar toda a questão de composição de fachada, janelinhas, porque é um edifício que é muito opaco, né, na verdade, ele tem pouca janela. Então, com isso, a gente cria uma imagem mais homogênea, sem grandes composições, sem grandes desenhos, e, ao mesmo tempo, faz também de modo complementar ou contraponto ao edifício da Lina, que é todo transparente, teoricamente, né? Todo de vidro, mas na prática ele é todo fechado. Esse aparentemente é todo opaco, mas quando você entra, você vê que você tem uma transparência surpreendente. De noite ele muda, enfim, tem esse tipo de diálogo também com a arquitetura do vizinho. Aí aqui são, enfim, essas camadas explodidas. Pode passar. E para concluir, agora sim, o túnel de conexão que a gente fez, como sai do primeiro subsolo, vem para a calçada da Paulista, atravessa a rua e entra no que era o pequeno auditório, que foi a única intervenção que a gente teve que aprovar com os órgãos de patrimônio, enfim, uma intervenção mais radical aqui, que é a eliminação desse pequeno auditório para fazer um grande foyer e conectar os 2 primeiros subsolos como espaços de acesso livre para o público, a partir do qual você compra bilhete e sobe para as áreas expositivas. Aqui é uma imagem desse túnel que acabou de ficar pronto, né? Ele passou de um para o outro essa semana. Mas só a estrutura, né? Só. Enfim, esse é o resumo do projeto. E aí entra... Aí entra a estrutura de novo. Entra porque, assim, partiu de uma premissa de um partido que era junto, arquitetônico e estrutural, né? Na origem. Depois teve um desenvolvimento extenso, que aí o pai vai contar melhor. Então, vamos começar falando do que a gente encontrou. Isso era um prédio residencial. O que vocês estão vendo aqui em vermelho já era interferência para ser aquele edifício que estava construído. Essas vigas vermelhas transversais que vão da caixa de elevadores e escada até a fachada são vigas eram vigas protegidas. Mas o que se usou na época? As lajes em azul e as pequenas vigas vermelhas que correspondiam à estrutura original do prédio foram mantidas. Ou seja, essas lajes aí foram feitas para a carga de um edifício residencial, 200 quilos por metro quadrado. Não dá para o museu. Já está fora de norma de cara. A segunda questão era aquele núcleo ali que ficava no meio do pavilhão expositivo, que foi por isso que eles me chamaram. Vem cá, tira esse treco daí. Então, a hora que você olhava isso, vinha, bom, então tá bom, nós vamos ter que mexer numa estrutura existente, tirar este núcleo aí do meio e pensar na estabilidade desse prédio com as demandas da arquitetura. Vamos lá para mais um. Esse aqui era a parte que era originalmente a fundação do prédio do Mon Adams, que tinha um estacionamento lá no fundo e aquelas viguinhas sem vergonha ali no meio. Essa estrutura, né? Não isso era a estrutura. Vamos lá mais um.
Quando foi feita essa mudança de criar aquelas vigas protendidas, foi feito todo esse reforço de fundação. Aí você olhava a fundação existente, em vermelho com aquelas bolinhas eram os tubulões, fundação original do Drummond Adams. Essa plantação de cenoura que aparece ali, esse monte de bolinha preta, foram as fundações executadas para o edifício com a torre feiona lá em cima. Eu posso falar feiona, você não pode, eu posso. Aí, bom, e legal, onde é que nós vamos jogar carga nisso aí? Onde é que eu posso reforçar esse negócio aqui? Não tem mais como reforçar a fundação, não sei como pôr mais nada aí. Então, a primeira questão é, nós temos que tirar esse núcleo central e temos que ganhar carga em cada laje e viabilizar uma carga para museu. Muito bem. Quanto pesa uma estrutura de concreto? Qual é o peso próprio? A gordice de uma estrutura de concreto. Desculpa os concreteiros. Mas é da ordem de 850 a 900 quilos por metro quadrado. A gente tinha uma carga sobrando para o que foi feito o prédio. 200 mais revestimento, dá 300 quilos por metro quadrado. O museu precisa de uma sobrecarga útil para fazer exposições, etc. e tal, de 500. A conta foi só uma. Nós temos que mudar para uma estrutura mais esbelta, mais magrinha, que pese menos. Não tinha outra alternativa. Bora fazer em metálica. A estrutura metálica, quando você faz o vigamento e um steel deck, uma laje colaborante, para poder trabalhar, aí vem um termo que a gente normalmente fala, a viga é mista, metso concreto, metso aço. Mas a estrutura é híbrida. Ela usa as propriedades do concreto, das grandes caixas de circulação vertical, dos pilares que foram mantidos na periferia, das mesas de concreto, das lajes de concreto, em colaboração com as vigas metálicas. Então, ela não é mista, ela é híbrida. Cada um empresta para a estrutura aquilo que é de mais interessante. Bom, então, com isso, a gente fez uma continha, que nem aquela de conta de balancete. Tira tanto de carga, me sobra tanto para eu deixar para o museu. Então, vamos trocar essas lajes internas de concreto por lajes novas em metálica, inclusive trocando aquelas pequenas lajes que foram feitas para 200 quilos por metro quadrado, não adianta. Eu preciso de uma carga maior. Então, bora lá. Aí é só uma figurinha que eu gosto de brincar com ela, que é o seguinte, isso aí são duas salas de 3,30 por 3,30, portanto, 10 metros quadrados. A de cima tem 300 quilos por metro quadrado. A de baixo tem 400 quilos por metro quadrado. Era isso que eu precisava. Eu precisava transformar aquela estrutura de cima nessa estrutura de baixo. Por isso a troca por metálica. Vamos lá. A outra coisa é o seguinte. Bom, na hora que eu tirei aquele núcleo, então vamos pensar na estabilidade do prédio. Esse prédio, como todo prédio, tem que ficar parado, estático. Gente, aliás, um grande engenheiro que eu admirava demais, que era o Vasconcelos, ele dizia que tudo que era estático é estético, tudo que é estético é estático. Então, a noção entre a estática e a estética são casadas, são de braço dado, são amiguinhas. Quando eu tiro, aqui eu tenho duas situações. A situação de baixo, que é a mais tranquila, o vento vem vindo pela Avenida Paulista. Eu tenho uma resposta através das duas fachadas, jogando para aquela caixa de circulação atrás, a estabilidade está garantida. Entra aqui ação, reação vindo no outro sentido. Legal. E quando vem o vento da Avenida 9 de Julho, perpendicular? O centro de gravidade do prédio não é o mesmo centro de gravidade da estabilidade, que é a torre. Então, foi necessário, para pegar essa excentricidade, essa tendência à torção do prédio, nessas duas flechinhas verdes, nós colocamos um contraventamento de fachada, estudado aqui com o meu amigo, onde é que eu posso pôr o X da Elo. Vamos mais um. A outra coisa foi a história de transformar o pé direito. Vamos dizer, o pé direito é uma coisa, agora o piso a piso, a altura estrutural 3,20, ele queria 6,40. Tá bom. Então eu vou tirar a laje do meio, aquela amarelinha ali. Só que na hora que eu tirar aquela laje amarelinha, você quando faz uma construção de um prédio, a cada laje você emenda 100% da armadura do pilar. Aí o meu pilar ficava o quê?
quebrando no cotovelo. O que foi a ideia, então? Vamos engessar o cotovelo, né? Se você não quer que ele faça assim, bota um gesso aqui que ele não dobra mais. Então foi feito, em cada laje que foi tirada, um anel de aço envolvendo esse cotovelo para ele não dobrar mais. Não quero que dobre. E, obviamente, a gente adora um diagraminho, né? Sabe que engenheiro adora fazer um diagraminho de estrutura. Esse nó acabava ficando exatamente no ponto de menor momento, ainda que da emendada dos pilares, mas que podia ser engessado bonitinho. Onde só ficou a laje tirada, nesse nó também se fixavam os elementos para a modulação do brise. Que não tinha brise de 6,40 metros, tem de 3,20 metros. Mais um. E no que ficava chegando a viga nova, a viga metálica nova, isso aqui tinha que pegar momento. Bom, se ele tinha que pegar momento, o que a gente pensou? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de olhar as coisas em volta e tirar a ideia do que eu estou vendo. Todo mundo já teve uma gaveta emperrada no seu armário, na sua cômoda, na sua alguma coisa, aquela que você vai puxar e a bichinha fica travada. Por que ela está travada? Porque um lado está com compressão em cima, o outro está com compressão embaixo. O concreto na compressão é uma delícia. Ele responde maravilhosamente bem. Se eu fosse ter que segurar isso aqui só com parafuso, ia dar com cada parafuso, ia dar uma ligação estúpida. Bom, então se eu usar o tal do gesso para transformar esse binário não em tração no parafuso e compressão no concreto, mas em compressão no concreto e compressão no concreto, esse parafuso está aqui só para o cisalhamento. Então foi uma solução que diminuía o número de parafusos e usava a gaveta emperrada para poder dar estabilidade. Vamos mais uma. Aqui, eu também adoro esse brinquedinho, o tal do kit mola. Ele é sensacional. Quando eu tenho uma laje travando, o comprimento de flambagem do pilar é 3,20, 3,20. A hora que eu tirei a laje, o comprimento de flambagem do pilar virou 6,40 metros. Aí a gente analisou a esbeltez do pilar, etc e tal, e botou aquele anelzinho aqui, ó, bem aqui no lugar. Então essa modelagem, nesse caso física, também pode ser modelo, etc e tal, mas o entender as coisas é bem interessante. Foi o anelzinho, aquele treco lá. Mais um. Aqui é a foto do que é o enrijecedor, e é claro que como era um prédio, que cada pilar era de um jeito, em cada lugar chegava uma viguinha de um lado, um trequinho do outro, para lá, foi necessário desenhar todos os pilares, um a um, como é que seriam essas chapas, como é que você vai fazer essas ligações. Para isso, além de levantamentos precisos, cada vez que você vai fazer um retrofit, é extremamente importante ter um projeto e um levantamento preciso, a gente foi uma coisa que eu e o Martim achamos ótimo. Nós fomos contratados para acompanhar a obra, estar presente nas surpresas que aparecem, cada enxadada uma minhoca, a gente estava lá para ver o que era a tal da minhoca. Então, essa necessidade de adaptação de cada detalhe foi estando acompanhando, a gente mandava a ideia é essa, pô, mas aqui esse pilar é um pouco diferente do outro. Então, no fim, o projeto acabou virando um tremendo as-built, mas vamos lá. A outra coisa que a gente teve que pensar, vamos fazer um paralelo lá com o prédio da Lina. O engenheiro teve que pensar na concretagem, no escoramento, no cimbramento, tudo bonitinho, porque senão não sairia a obra. A gente estudou, junto com a Racional, que foi quem executou a obra, como executar tanto a desmanchada quanto tem uma amiga que fala uma coisa que eu acho bem legal, né? Você vai demolir, eu quero ver você remolir de novo. Então, a gente demoliu e remoliu aqui. Então, a análise de como fazer, uma coisa que era atrapalhante, mas que num primeiro momento foi de extrema ajuda, aquele núcleo rígido que tinha aqui, bom, eu já tenho núcleo rígido, olha que ótimo, dá para pôr a grua aqui no meio e a grua se estabilizava dentro daquela caixa. Aí eu não preciso me preocupar com estabilizar ou criar uma base para a grua na Avenida Paulista, não ia dar. A gente botou a grua no meio do prédio e aí foi estudado a demolição e a remolição de novo. Vamos lá. Foi estudado o raio da grua, que grua tinha que ser, qual era a carga em cada ponta, e uma vez determinado
Ó, a grua é de 20 metros, 3,5 toneladas no máximo na ponta de cada grua, da grua. Ah, legal. E como é que nós vamos fazer? Botar uma dinamite lá em cima e arrebentar o prédio? Não, ele teve que ser desmontado por recorte com peças de no máximo 3,5 toneladas para sair de lá e na madrugada jogar no caminhão e o caminhão ir embora e no dia seguinte a Avenida Paulista lindinha e bonitinha de novo. Bora lá. Tínhamos um outro problema. Ah, eu não posso fazer fundação mais. Não dá. Já tem aquele monte de estaca lá, não tem o que fazer. Algumas a gente conseguiu. Essas vermelhinhas aqui a gente conseguiu. Essa aqui foi um retrabalho. Essa aqui também foi retrabalho. A gente conseguiu fazer. Agora, a grande fundação que a gente tinha era para aquele núcleo. E bem no lugar que eu não preciso. Onde eu mais tinha estaca é o lugar que ia ficar vazio. Em compensação, o coitadinho deste pilar chama-se P17. Nunca mais vou esquecer o nome dele. O P17, todos os outros têm 8 estacas, 6 estacas, monte de estaca. O coitadinho, como ficava na frente daquela grande caixa, tinha só 2. Só que na hora que a gente abriu isso aqui, ele ficou igual aos vizinhos dele. Ele passou a receber a mesma carga que os vizinhos dele. Mas não tinha mais onde pôr estaca. Como é que eu vou botar estaca aqui? Tinha uma baita viga alavanca aqui. Nem entrava equipamento para pôr essa estaca aqui. A ideia, então, que surgiu lá no comecinho, foi o quê? Vamos fazer uma treliça de transição. Só que em vez de ser aquelas de transição que pendura, é uma de transição que apoia. Que pega a carga dele e joga para o grande... Aí você fala, quando é que ele vai jogar essa carga? No dia que essa estaca recalcar. Enquanto não acontecer isso, ele não vai jogar nada. O dia que ela falar, deu para mim, tum, aí ele entra em funcionamento. Então ele tem que estar justo, afinadésimo, para estar pronto na hora que entrar a carga e falar, deixa comigo que eu seguro. Então a gente tem aqui essa grande treliça, que o Martim ficou me atazanando para deixar uma porta aqui, por isso ela não chega no nós atim. Ela não é simétrica por minha causa. A culpa é dele. Não é dela. Vamos lá. A outra coisa que hoje a gente tem a vantagem, vamos lá, se lá no prédio da Lina era tudo isostático, que é L2/8, e vamos lá fazer uma continha na mão, aqui não era assim. Então foi necessário, e graças a Deus, existem modelos de estrutura, como tem também os de arquitetura, para a gente fazer simulações. E foram feitas simulações, como é o prédio hoje. Quando começar a desmolir, como é que vai acontecer nessa fase? Como é que vai acontecer na outra? História em quadrinho de modelagem. Cada trecho, cada coisa, o que foi acontecendo. E aí a história era, o que nós vamos fazer? Isso aqui era o pavimento tipo. As vigas protendidas, as lajes que a gente tinha, e aquele núcleo no meio, e aqui o núcleo original, que não era o núcleo que o Martim queria. Por quê? Porque não cabia todo o programa, inclusive aquele elevadorzão bonito aqui. Então, o que aconteceu? A gente fez um projeto de demolição, que é o laranjinha. Ó, vocês podem ir demolindo, mas este pilar, P6, P7, P8, eles não podem. Vocês têm que manter isso e foi feito o descritivo, um projeto de demolição. Vamos lá. Então, você ia fazendo o projeto de demolição e a partir da demolição, demole a laje, demole essa viga. Foi uma sequência, tipo história em quadrinho mesmo. Vamos lá. Quando eu ia demolir esta viga, bom, mas isso aqui ia ficar solto, ia ficar bambo. Entrava uma estrutura metálica de travamento temporário enquanto você estava fazendo a demolição. Mais uma. E aí depois a gente fazia o quê? Vigas metálicas, viga mista, toda com conector bonitinho, laje steel deck, viga mista, laje steel deck. A hora que está travado isso, feito esse contraventamento, feito esse, e executado o núcleo de rigidez lá atrás, aí você podia começar a demolir isso, preservando sempre a altura livre da grua. Aqui é o térreo, que para poder fazer essa arquibancada que ficou lindona, a gente briga um pouco com o arquiteto, mas quando chega no fim você fala assim, pô, ficou demais, cara. Toda essa parte do térreo é engastada nesse grande núcleo em balanço, não tem um pilar aqui, não tem nada. Isso também, aí eu falei, vamos fazer uma homenagem para o tendido. Aqui já é aquele salão lá em cima que o Martim falou, que é o multiuso e tal, que trabalha tanto com o concreto protendido aqui,
com a estrutura metálica periférica e com uma grande viga de transição aqui para poder abrir uma janela, vou usar um termo arquitetônico, generosa para a Avenida Paulista. Olha, ficou bonitinho o espaço, hein? Fala a verdade. Esse é exatamente esse espaço, e essa foto eu gosto muito, que parecia o navio fantasma do Wagner, que era a forma dessa escada. Essa escada é em concreto, helicoidal. Como é que você vai fazer a armação de uma escada helicoidal? Você vai ficar fazendo ferrinho, dando volta assim? Não vai dar. Ela foi armada inteira com malha, recortes triangulares e superpostos para poder fazer a cobertura e a distribuição dessas cargas todas. E ficou lindona. Aí durante a obra. Que legal! Abriram lá para poder fazer aquele anel bonitinho. Cadê a armadura? O recobrimento que era para ser de 2 centímetros, 3, você punha a mão. Você ia lá no fundo. Aí, de repente, nós descobrimos que na execução o capricho não foi dos maiores. Faltavam, em alguns andares, estribos. Tinha menos estribo do que estava no projeto para ser executado. Então, tem aquela lance. Uma coisa é a receita do médico, outra é o que você compra na farmácia. Foi necessário, em alguns lugares, a gente criar uma estribagem externa, que depois o Martim deu um jeito arquitetônico nela, ficou lindona, revestiu tudo em concreto, um concreto maravilhoso, está lá perfeito. Mas além do anel aqui, em alguns deles nós tivemos que recuperar uma estrutura, porque não foi feita como deveria ter sido. Mais uma. Aqui é o nosso túnel. Então você tem a parte superior do túnel, a parte inferior do túnel. E uma das grandes discussões, esse túnel mudou. No projeto original, ele era para ser no sistema corta, executa o túnel, as aduelas do túnel, e depois cobre de novo. Porque ele é bem raso, ele é bem superficial da Paulista, ele fica meio metro abaixo da cota da calçada. Só que tinha um problema, para fazer isso, tem que interditar a calçada da Paulista. Pergunta se a turma deixou. Não, vocês não vão interditar a laje da Paulista. Falei, bom, então o que nós vamos fazer? Aí discutindo com o pessoal que ia executar, com o Martim, com todo mundo, o que chegou à conclusão? Nós vamos fazer em 2 metades. A gente põe um tapume aqui, crava essas estacas, o pessoal fica passeando por aqui. Crava essas estacas e faz metade da laje. A hora que ela estiver pronta, você tira tudo, põe o tapume, faz o pessoal andar por aqui, e faz a execução do outro lado. Pô, mas como é que nós vamos fazer essa execução dessa laje? Bom, a gente não cavou ainda. Então vamos fazer primeiro o estaqueamento. Aí, feito o estaqueamento, a gente faz essa metade da laje usando a terra como forma. Ela está lá de graça mesmo. A gente faz a laje apoiadinha na terra. A outra parte faz apoiadinha na terra. Faz uma costura aqui. Aí você se vira com essa costura. Corte e costura a gente fez aqui. Quando tiver pronta a laje de cobertura, aí o cara entra por aqui, que é o último lugar que vai ser concretado, com uma bobcat lá e tira a terra de baixo. Quando tirar a terra, a gente faz a laje de fundo. Então ele foi feito ao contrário. Primeiro a cobertura, apoiada na terra, em 2 metadinhas, tira depois o miolo e aí faz a parte de baixo. Vamos para o seguinte? Esse é o detalhe da costura. A laje era feita até aqui, deixando esse ferro de costura. Quando vinha a outra, punha o anel de novo e passava uma armadura aqui no meio e costura uma laje na outra. Deu certo, né? Ficou bonitinho. Aqui, quando chega lá no MASP, é abrir o muro de arrimo, porque já que tinha terra, isso aqui é um baita muro de arrimo. Então, mas vocês já fizeram em cima, já fizeram embaixo, já tiraram a terra, não é arrimo mais. Então a gente pode abrir essa grande porta de acesso ao museu. Só tem um problema, né? As vigas do museu apoiam nesse negócio aqui. E o que a gente vai fazer? Nós vamos botar um pórtico metálico por trás, que segure, dê apoio a essas vigas. Na hora que a carga que estava aqui vier para cá, a gente pode abrir esse buraco aqui no meio. E é o que foi feito. Quer dizer, ainda não abriu. Só tem uma portinha aberta. Abriu uma portinha, né? Abrir, por enquanto, só uma portinha. O rasgo total não está feito ainda. Mais uma.
Bom, Aí deu pau. deu pau? Então vamos lá. Então a parte de projeto era isso. Agora a gente queria falar um pouco, e aí vamos falar nós dois, sobre o que é executar isso tudo. Tá bom, nós planejamos tudo, combinamos. Vocês combinaram com o adversário como é que vai ser o jogo? Combinamos. Então agora vamos executar a obra. Vamos lá. Esse aí já foi. Acho que pode passar, esses 4 estão repetidos. Aí, esses essa 4. é a obra aí. Isso. Aí a obra também foi discutida, vamos dizer, do mesmo jeito que discutimos arquitetura, estrutura, etc., e o museu, quando começou, ainda em projeto, a Racional entrou para participar dessas discussões. Isso. Então o projeto de demolição foi feito a 4 mãos, o projeto de execução também. Isso que nós vamos mostrar agora é a sequência executiva da Racional. A demolição, a substituição dos pavimentos até chegar depois no pavimento final. Aqui a sequência de montagem de bandeiras, etc e tal, travamentos e andaime fachadeiro, porque aí você tem essa questão de norma. Como é que nós vamos começar a demolição? Pode passar. Aí, e vai então demolindo de cima para baixo, aí é uma sequencinha. Só para aí. É uma coisa interessante que essa obra deu para já entender, mas visualizando aqui fica mais claro. Que ela foi uma obra que foi uma demolição simultânea a uma construção. Então, a gente teve basicamente um movimento de demolição de cima para baixo, né, com desmonte dessas peças e descidas por guindaste, e, simultaneamente a isso, a construção daquele núcleo lateral com essas fundações poucas novas. O núcleo posterior lá. O núcleo que tem os elevadores, que é o cuja função seria de dar estabilidade ao conjunto, do ponto de vista estrutural, em substituição àquele núcleo central. Então, tinha um movimento de cima para baixo na demolição e de baixo para cima na construção, porque em algum momento esse núcleo central deixaria de existir e teria que ter um substituto. Então foi interessante essa logística permanente de dois serviços juntos. E a partir do que era o 8º pavimento do prédio original, 5º hoje, você vê que o núcleo vai subindo. Pode passar. E vai subindo também a metálica. À medida que o núcleo ia subindo, era possível subir a metálica, porque ela só apoiava na fachada e no núcleo. Então esse miolo não trabalhava mais. Então, à medida que você ia construindo a metálica, os andares de baixo você ia demolindo, era simultâneo, a partir desse momento, a construção e a demolição. Aqui, volta uma, aqui ainda estavam rolando demolições aqui, né? Então já estava a metálica, já estava fechando o edifício, já estava pondo caixilho lá, e aqui ainda estava tendo demolição. Isso. Pode passar. Aí a parte de fechamento, isso aqui é uma animação, já o túnel começou a ser feito, e começou a montar a fachada de cima para baixo e ainda tinha demolição. E lá embaixo ainda demolindo. Pode passar. Só fazer um parêntese, porque assim, a pergunta que todo mundo faz, que é óbvio, por que vocês não demoliram tudo logo e fizeram de novo do zero, né? Eu bem que queria. Seria a solução mais fácil, mas basicamente isso é decorrente de uma questão legal, porque a gente tem um terreno relativamente pequeno com um potencial, uma coeficiente de aproveitamento altíssimo, tem quase 6 vezes a área do terreno lá. E isso na legislação corrente atual, ela não é possível. A gente consegue no máximo 2,5 vezes, talvez 4, mas a gente perderia pelo menos 1/3 da área como direito adquirido e teria que, além disso, seguir recuos de uma legislação que é diferente da legislação na qual isso foi aprovado. Então, é um pouco uma aberração, na verdade, todo esse exercício, por uma razão de não perder a área normativa urbana, e a gente não conseguiu, apesar de que é uma coisa que foi muito interessante de notar, e que para mim é um privilégio poder ter trabalhado no MASP, que é uma instituição que tem um respaldo social muito grande. Assim, a gente conseguiu coisas incríveis, como, por exemplo, a concessão do uso de fazer um túnel na Avenida Paulista, um dos poucos túneis feitos por iniciativa privada, porque o MASP é um museu privado também, isso é importante dizer, o MASP não é uma instituição pública, o edifício da Lina é de propriedade da prefeitura, cedido em comodato a uma instituição que é privada, gerida por um conselho, e a coleção é privada. Então, mas mesmo assim, o MASP tem uma relevância que permitiu que a gente conseguisse muito apoio de todas as instâncias públicas, privadas, todo mundo era muito favorável ao projeto, isso facilitou muito, apesar da complexidade, mas esse ponto
a gente não Esse conseguiu não teve enfrentar. negociação. Não teve como enfrentar, teria que mudar a legislação de São Paulo, enfim, Não seria ia dar. impossível. Então os pilares ficaram. Por Então, os isso pilares o gesso no cotovelo. Então todo esse trabalho de demolição e reconstrução foi baseado nisso. Pode seguir, acho que aqui... Aí já é quando começou a demolição, aquela questão de, vocês estão vendo lá do lado esquerdo, o tamanho das peças que deveriam ser cortadas para poder as 3,5 toneladas da ponta da grua serem manipuladas. Então isso foi sendo recortado com serra diamantada, etc e tal. Não foi demolição com martelete, com nada disso, só a laje que foi. Os elementos secundários sim, mas os principais não. Comentar um outro aspecto de geral, que é o seguinte, isso, por exemplo, é um projeto, né, de demolição. Você tem que fazer um desenho e desenhar peça por peça para calcular o peso de peça por peça do desmonte. Então é um projeto também muito legal, interessante, que a gente teve quase 65 escritórios técnicos envolvidos, né? Teve quase 200 engenheiros e arquitetos envolvidos em projeto. E que não foi um convencional, como a gente está acostumado no escritório de outros projetos, que a gente tem uma fase de desenvolvimento de projeto, entrega a obra, orça e executa, e a gente eventualmente vai lá ver se está tudo bem. Esse teve um processo que a gente teve que coordenar muito de perto, de inúmeros projetos que foram decorrência de situações de obra ou do própria logística que a obra demandava, foram sendo feitos junto. Isso teve, óbvio, impactos retroativos, às vezes, de resolver soluções de arquitetura que tinham que responder questões. Então, foi um projeto que durou, entre o início de 2019 até agora, 6 anos, dos quais 3, mais ou menos, 2,5 de projeto propriamente dito e 3,5 de obra com projeto. Exato. Vamos lá. Pode passar. Então, aí vocês estão vendo a ponta da grua levantando ali um bloco. Volta. Desculpa, volta. Aqui está cortando, e aqui é o bloco sendo suspenso e levado embora. Pode passar. Aí é o núcleo, o que a gente acabou fazendo para reforçar esse núcleo, mas esse podemos dar uma pulada. Pode passar. Aqui o reforço, e aí, ali vocês estão vendo na foto do meio, o tal do contraventamento, a recuperação das paredes de fachada do núcleo, que às vezes trombava com pilar existente e tinha... O Martim deixou o recorte de algumas vigas como testemunha, ficou bem legal. Vamos lá. Esse núcleo, a forma, foram subindo... Enfim, aí a subida do núcleo, né? Pode passar. Aqui, essas são imagens que a própria construtora fazia para entender, né, o projeto. Eles punham a sequência para ver. E aí tem os nós, enfim, tem a parte metálica. Essa primeira metade é a parte de concreto que é remanescente, com todos os reforços e as lajes novas, e aqui é a parte superior. Do quinto pavimento para cima. O quinto era antigo oitavo. Aqui são os contraventamentos, que era aquele para poder levar a estabilidade do prédio para o núcleo na hora do ventão da 9 de julho. Pode passar. Aqui é o detalhe dos contraventamentos e das chapas. Aqui é lá em cima a cobertura, que aqui é uma foto que é legal, porque já mostra, naquela foto do meio ali, vocês estão vendo que o andar de cima já está com a metálica, com o steel deck prontinho, e o de baixo os caras demolindo. Então, ia acontecendo simultaneamente. O que rolava? Na hora que eles estavam demolindo o andar, por exemplo, esse andar vai ser demolido de vez, mas enquanto eu estou executando o andar de cima que permanece, ele é uma plataforma de trabalho. Então, você usava o andar que ia ser demolido para poder fazer a metálica de cima com plataforma de trabalho. Feito de cima, você pulava para o andar de baixo, demolia o do meio, demolia esse daqui, demolia o de baixo, fazia a metálica, usando o outro como plataforma de trabalho. Então, os a serem demolidos passavam a ser sempre uma plataforma de trabalho para o que seria executado. Pode passar. Na hora de... Só voltar uma coisinha ali. Volta, desculpa. Na hora de cortar o protendido, o cuidado de... Tudo bem que eram bainhas... bainhas com injeção de concreto, porque se fosse bainha engraxada, a hora que você cortasse era uma chicotada só, né? Então, como eram bainhas com nata de concreto, a gente cortava primeiro as cabeças de ancoragem e as cabeças de proteção. Aí o cabo lá dentro estava preenchido, você poderia cortar, ainda que durante o processo tinha que escorar as vigas principais. Aí são, enfim, etapas da execução mesmo, pintura, proteção passiva, pode passar.
depois os sistemas de steel frame para as paredes, os fechamentos todos, e os dutos de instalações que na próxima pode passar, vão começar a aparecer. Pode passar. Aí, isso é uma coisa interessante, que a gente também teve a oportunidade de fazer mock-up de tudo, assim, que é uma coisa que a gente não consegue fazer normalmente, a gente tem tentado cada vez mais fazer, mas a gente reproduziu um pedacinho de cada coisa no canteiro durante a execução, e isso foi muito bom para ajustar os detalhes, a gente conseguiu ter um controle bom, e é uma coisa que a gente tenta fazer, né? O MASP era muito excepcional, por tudo isso que vocês estão vendo, é um cliente muito excepcional, não é um edifício que visa o lucro, né? Isso faz toda a diferença. Faz. Né? Então a gente teve recursos, teve apoio da instituição para fazer, né? Dentro desse contexto macro, vocês podem ver que é uma instituição que realmente preza por esse tipo de projetos. Pode passar. Aí a fachada, que foi muito... a montagem, você pode passar rápido, é uma sequência de montagem, é só uma ilustração, mas foi um projeto em si bem detalhado e que levou muito tempo. A gente projetou isso junto com o Igor, da QMD, que é um consultor aqui do Rio, inclusive. Depois teve muito desenvolvimento, enfim, foi um projeto legal. Esse é o túnel que a gente já falou bastante, acho que a gente pode passar. Que são as duas faixinhas, a costura. Aí, repete, pode passar. Aqui detalhes do túnel, da sapada, pode passar. E aqui o túnel hoje, né? Isso semana passada, né? Semana passada estava assim. A laje de cima, que teve por forma o próprio solo, aí já lavadinha, mas agora vai ter uma lixada legal. As paredes que são do lado esquerdo, as paredes que são construída entre as estacas justapostas, e do lado direito, o que era o próprio muro de arrimo do museu. Isso. É que mudou de apresentação de novo. Até a próxima tem o quê? Esse é o pórtico metálico, né, que pega as vigas. Esse pórtico também tem uma história legal, dá licença. Vai gostar de falar assim mais longe. Volta para o pórtico, por favor. Como é que é a construção desse pórtico? Também não dava para fazer estaca lá dentro do MASP. Desculpa, só te interromper para entenderem. Isso aqui é olhando do MASP, do pequeno auditório, olhando para o que vai ser o buraco do túnel ali, né? Essas vigas são as vigas do museu da Lina. Então, essas vigas são as vigas do museu. Estão apoiadas hoje naquele muro de arrimo lá do fundão. Só que a gente, para fazer essa estaca, só tinha uma solução: estaca de reação. Não dava para cravar a estaca, mesmo porque nós estamos em cima do tal do túnel, né? Exatamente em cima do túnel. Então, para fazer a estaca de reação, qual foi a ideia? A gente trouxe o pórtico, pendurou o pórtico nas vigas de cima. Ele, neste momento, ainda está pendurado como se fosse um brinco nessas vigas de cima. E os montantes do pórtico, os dois pilares, serviram para cravação por reação da estaca. Ou seja, a estaca mega aqui é uma estaca mega diferente de todas as que a gente costuma fazer. Normalmente você faz uma estaca de reação contra algo que permanece. Nesse caso, a reação é contra um elemento que, depois de cravada a estaca, ela é uma estaca normal. Ela não é mais de reação, porque ela ainda não está reagindo contra ninguém. Ela só usou a reação para entrar no solo. Por que eu estou falando isso? Porque depois disso vai ser aberto um buraco embaixo desse pilar e vai ser feito o bloco para unir a estaca ao pórtico. Depois de feito o bloco, a gente solta os parafusos lá em cima, e em vez do pórtico estar pendurado na viga, a viga passa a ser apoiada no pórtico. E nesse momento a gente pode abrir aquela parede lá e fazer a entrada que ele quer. Então é um processo inverso ao que normalmente se faz com uma estaca de reação. A reação foi só para enfiar a estaca lá embaixo. Teve um outro rolo. Ela precisava da nega, precisava da carga que eu precisava. De um lado, 2 estacas foram suficientes. Do outro lado, foram necessárias 3, até dar a nega e a carga que eu precisava. Então, mais uma vez, você junto da obra, tipo, vou pôr 2 estacas. Não, 2 estacas aqui são suficientes, do lado de lá não são. Então, o desenho do bloco é feito especialmente depois de cravada a estaca, depois de feito tudo, você vai lá e desenha como é que vai ser o bloco. Vamos ser executados agora, semana que vem. E na hora que executar esse bloco,
der a cura do bloco, aí pode tirar aquele negócio Pode passar. e fazer a abertura da parede. Pode passar. Acho que pode. Isso que não era para ter saído isso. Ah, tudo bem. Tá Passa de repetindo novo. tudo, né? Não, e aí, bom, só para concluir, umas fotos do edifício pronto. Acho que você pode ir passando, assim, porque bom, essas imagens mostram um pouco essa relativa transparência dessa pele, apesar de parecer muito opaca de longe, ela tem uma certa transparência quando você vai lá. E acho que tem uma percepção muito diferente do edifício com visto de longe, assim, nas fotos, principalmente da experiência de quem visita. Então, eu recomendo que quem tem interesse visite, para poder ter uma apreciação completa do resultado. Esses espaços foram fotografados antes da ocupação, então, no fim do ano passado. São esses ambientes que eu já comentei. E só para como conclusão, não sei se tem alguma coisa, mas acho que a gente, conversando até com o Marcos, com a Mônica, a gente estava aqui um pouco da quantidade de pessoas que trabalharam, um pouco pensando, né, nesse trabalho que transforma essa expansão, na verdade, transforma o edifício da Lina também, né, e vira um grande conjunto museológico, como se fosse não dois edifícios, mas um grande conjunto composto por dois edifícios, que o túnel faz essa conexão, e que, pensando um pouco nessa visão sobre esse conjunto do ponto de vista da arquitetura e da estrutura, como eles são projetos que têm, de modos muito diversos um do outro, na origem, essa relação tão íntima entre um projeto de arquitetura e um projeto estrutural. Porque Sim. O projeto da Lina tem essa característica de um vão excepcional, todas as tecnologias que foram usadas, a serviço dessa intenção de deixar o vão livre, a vista desimpedida para o vale, e esse heroísmo, né, estrutural, típico da época em que isso foi projetado. E de um modo curioso, e meio sem querer, assim, né, a gente fez um trabalho que tem também uma conexão íntima, né, de concepção, né, conjunta entre estrutura e arquitetura no edifício ao lado, mas que ele é de outro, enfim, acho que é mais próprio do seu tempo, ele está muito mais ligado ao que a gente tem feito muito mais no cotidiano, que são, ao invés de grandes estruturas, mega estruturas, a gente tem feito um trabalho muito mais ligado a transformar o que já existe, o patrimônio construído, enfim, toda essa que na verdade é a prática do meu escritório cotidiano, está muito mais ligado a esse tipo de obra do que a grandes estruturas heróicas como a da Lina, né? Mas, de todo modo, de alguma maneira, eles são manifestações, cada um no seu tempo, de uma relação interessante entre a arquitetura e a estrutura, e de tecnologias também que vão tendo que ser desenvolvidas e aprimoradas para dar conta das questões do seu tempo, né? Acho que esse é um pouco a impressão que nos deu, preparando essa conversa para vocês, olhando para esses dois projetos e contando um pouco a experiência de ter trabalhado nos dois de maneira intensiva, né? É isso aí. É isso. Muito obrigado. Agora, se vocês quiserem xeretar e perguntar alguma coisa, estejam à vontade. Fala, Justino. O terreno da Paulista é uma argila extremamente coesa, mas que tem aquele velho problema de ser colapsível. Se você botar água, dá problema. Então, é um terreno, vamos dizer, o terreno é um terreno argiloso, de topo de cumieira de monte em São Paulo, por isso essa resistência grande. Mas para essas cargas exageradas que a gente tem, foi necessário apelar para estacas hélice, no caso, hélice não, desculpa, raiz, no caso do prédio do Pietro. Eu tenho que tomar cuidado que a gente falava muito anexo, e não é para falar. E no caso da Lina, teve que ser por reação, porque não havia outra alternativa ali, mesmo porque
com a execução de tudo que foi feito, esse terreno já tinha sido, no caso da Lina ali, ele já tinha sido escavado até 10 metros de profundidade, reaterrado, não tinha mais como usar o próprio solo. Por isso essa história da estaca de reação. A ideia de usar a carga do pilar que estava com pouca estaca, aquele mar de estaca do meio, foi ótimo. Foi Ficou legal, né? Parabéns a você, arquiteto. Excelente trabalho. Parabéns, querido. Obrigado. Como é que é esse pórtico ali de baixo, você colocou essa estaca por baixo da terra? Bom, a estaca de reação, ela funciona como? Ela vem é um tubo metálico, tá? São tubos metálicos com 1 metro e pouco de comprimento, e você põe contra aquilo que você quer segurar, você põe um macaco que tem uma extremidade contra o pé do pilar e a outra extremidade nesse tubo. Aí você comprime com o macaco, ela entra no solo. Aí você tem 2 calços, tira o macaco, bota outro pedaço, atarracha e faz de novo. E você vai fazendo essa sequência até que o macaco te dá a pressão necessária, que é a nega. Que você fala, eu quero essa estaca para tantas toneladas. Neste caso, a gente não regulou a estaca pela capacidade dela, foi pelo comprimento. Porque como tinha o túnel lá embaixo, olha, você vai até 20 metros. Quando chegar em 20 metros, você para e me diz qual foi a força no macaco. Por isso que de um lado tem 2, do outro tem 3. Porque de um lado ofereceu mais reação e do outro ofereceu menos. Mas é assim, você vai pondo, comprime, põe o calço, troca o pedacinho, bota outro e vai. Por isso que ela é de reação. É o macaco empurrando a estaca contra uma estrutura. A estrutura do MASP, essas vigonas do MASP, neste momento, quer dizer, o pórtico está preso nelas, o pórtico era só um travesseirinho, né? Porque quem estava reagindo à estaca eram as vigas do MASP. Contra elas é que estava sendo feita essa força. Então a gente calcula a viga, o quanto que ela vai aguentar de reação, porque na verdade o que nos interessa é dar apoio para ela, né? E depois esse pórtico que ficou ali, ele passa a ser uma cadeira de apoio para essas vigas. Agora, normalmente, quando você faz isso, a última, em estaca de reação normal, a hora que deu a tal da nega, e você tem esses 2 calços, você tira o macaco, põe um calço lá e não mexe mais. Neste caso, a gente pode tirar o macaco e tirar os calços e deixar um buraco e fazer o tal do bloco, porque na verdade ainda não há, a reação foi feita só para cavar a estaca, não para ficar segurando. Por exemplo, tem uma obra que foi do Hospital Matarazzo, que eu não sei se vocês viram, tem uma capela que fizeram as estacas mega, fizeram tudo bonitinho, mas não podia tirar nada, porque senão caía a capela. Ou seja, naquele caso, o tempo todo a estaca estava sob trabalho. Aqui ela tira folga no fim de semana. Tudo bem? Primeiro, queria dar parabéns pelo curso, pelo Marcos e a Mônica pelo convite. Tão feliz de trazer uma discussão de arquitetura e engenharia casados, assim, também. Para vocês, pela epopeia, por essa construção heróica, como vocês falaram. Né? Eu queria fazer uma pergunta sobre esse heroísmo, porque desde o início, como vocês vão falando, esse casamento entre a arquitetura e a engenharia acontece justamente pelas dificuldades que foram sendo encontradas, pelo que vocês falaram. Estavam me perguntando assim, cara, mas por que não demoliu? Por que não demoliu do início? Por que não partiu de uma operação mais racional? Né? E aí você, em algum momento, você trouxe essa justificativa que parece ser, pelo que eu entendi, por uma distorção ou por uma questão da legislação da Paulista. Né? Vocês não quiseram fazer o que a legislação propunha por uma questão da proporção que era desejada, porque isso talvez não atendesse, né, ao programa que estava pedido. Como é que seria o edifício
se vocês tivessem topado uma construção mais simples, né? Que talvez não... Assim, eu fico muito feliz que vocês não tenham topado, tá? Porque, assim, eu acho que o resultado do ponto de vista da engenharia, o resultado do ponto de vista provavelmente estético, porque se a profissional é competente, a gente confia que as escolhas tenham sido para o melhor. Mas o quanto isso custou, né? O quanto isso... o quanto a nossa legislação e essa falta de diálogo, talvez, entre a situação e a estrutura existente, não... Ou seja, uma distorção da legislação não pode custar tanto. Né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco isso, porque me parece que no final vocês acabaram fazendo também um heroísmo estrutural, né? Da ordem de 1 quilômetro com 9 toneladas na ponta, para poder executar talvez essa proporção, né? Talvez para poder chegar na beleza que vocês objetivaram em um certo momento. Né? Foi isso que motivou, foi a beleza, foi a proporção entre os dois edifícios que motivou a epopeia. Não, na verdade, a gente chegou a ensaiar as restrições, ela inviabilizava, porque ficava um edifício, você tinha que ter recuo de fundo, recuo lateral, tinha que ter metade da área, virava um sobrado, não dava. Então, assim, a opção foi da gente manter esses direitos adquiridos por uma questão mesmo de viabilidade não interessava ao museu fazer 1/3 da área com condições, enfim, ele não servia ao propósito, não valia a pena. Era melhor vender o prédio para alguém fazer um edifício corporativo do que fazer uma expansão que custaria 1/3, talvez, mas não alcançaria o objetivo. Então, essa foi a principal razão, né? Outra questão que eu acho que tem a ver com a sua pergunta é a seguinte: a gente não consegue, eu pelo menos, retroativamente acho que a gente não tinha, retrospectivamente olhando, não tinha consciência das consequências do que aquilo viria a ser, porque a gente teve muitas circunstâncias na obra, no desenvolvimento da obra, da execução. Então, dentro do projeto, na versão original, usando as informações que a gente tinha, era um projeto que era mais caro, enfim, envolvia umas complexidades de logística e tal, mas não era uma coisa assim que fosse ser inviabilizar, enfim, fosse ser um absurdo. E até mesmo, assim, a gente contando todo o trabalho que deu, mas foi mais do ponto de vista do trabalho mesmo. Em termos de custo, não foi também exorbitante. Foi uma coisa que, óbvio, foi muito mais caro do que fazer um edifício do zero com essas características, mas a gente tem sistemas, toda a parte de infraestrutura que não de estrutura, para um museu é muito cara, por exemplo. Só de equipamento de luz, a gente gastou mais do que a gente gastou no reforço estrutural, para você ter uma ideia. No sistema de ar-condicionado, a gente gastou mais do que... Enfim, então, se você puser isso no contexto do empreendimento como um todo, do ponto de vista da planilha e tal, isso aí representa, sei lá, 10% a mais de custo. Deu um trabalho desgraçado, mas, enfim, nosso trabalho é pouco remunerado, inclusive, né? Então, assim, não era uma coisa que, apesar de todo esse esforço, não era uma coisa que se tornasse um absurdo dentro do contexto geral. Eu acho. Né, você quer comentar? Não, eu acho que você falou Acho correto. que é meio isso, assim, tem esses vários aspectos. Bom, obrigado pela exposição excelente de vocês. Né? Ainda não fui visitar, mas agora estou mais, já estava me programando, mas estou mais ainda instigado a conhecer o projeto. Então, por isso, tem uma questão aqui que é limitada, porque eu não fui lá. Então, só para tentar expandir um pouco a conversa aqui, em relação a outra coisa que você falou, tá? Eu acho assim, sim, né? Eu acho que existem nos dois casos, né? No edifício Pietro Maria Barra, no anexo, mas no máximo, tem essa ligação intrínseca entre arquitetura e construção. Mas, de qualquer modo, né, cada um respondendo ou revelando as questões do seu tempo. Né?
eu acho que isso é muito interessante, né? Então, talvez o heroísmo naquele momento, né? E no caso atual, assim, esse heroísmo já está meio que sendo um pouco duvidoso, porque não depende mais de grandes personagens ou personalidades, você vê que é uma equipe multidisciplinar, etc. e tal, tá? Então, acho que isso, né, é revelador. Tá? Então, por um lado, tem uma curiosidade, ou pelo menos uma dúvida, em relação à questão de patrimônio. Tá? Patrimônio, uma coisa é o patrimônio modernista, tá? Mas aí eu estou me referindo só ao MASP. Tá? Agora, o edifício que estava lá também poderia ser considerado um patrimônio. Tá? Então, aí a gente expande um pouco para além do modernismo, ou seja, né, o que seria patrimônio e o que desse edifício antigo, né, deveria ser ou não considerado, né, porque, em princípio, nessa dialética de construção, né, e demolição e reconstrução, tá, ou seja, tem todo um processamento, todo esse percurso, né, é revelador do que era, do que foi, do que está se movendo. Então, fico me perguntando se isso que a gente, por razões estéticas, por razões de sei lá o quê, não teria um pouco como aquilo comparecer, né? Eu não sei se comparece, porque eu não fui visitado, tá? Mas me parece que, né, pelo que a gente vê, você tem uma imagem nova, tá? É um novo. Tá? Ponto 1, eu acho que é uma questão de debate sobre patrimônio, né? E se isso não é muito modernista ainda. Tá? Agora, a rica história da transformação, da construção, tá? Eu fiquei me perguntando também se não seria isso a imagem do edifício atual. Tá? O que desse processo rico e complexo de transformação, adaptação do edifício aparece hoje? Assim, ou se ele também foi tanto quanto invisibilizado. Né? Fiquei me perguntando se também, porque é uma história riquíssima, tá? Mas é muito revelador do que acontece hoje. Tá? O edifício é cheio de próteses, é cheio de encaixes, de adendos, de apêndices, sei lá, isso é uma cara, né? Seria uma cara. Fiquei curioso para saber se essa cara, né? Porque a imagem do MASP, ainda que você esclareceu bem que a gente falava que era um poste, não sei, mas tem uma imagem dessa arquitetura com estrutura. Tá? Então, fiquei meio me perguntando se essa arquitetura e construção, como é que ela aparece? Né? Ou se aparece? Obrigado, Marcelo. Duas perguntas muito boas. Da primeira, com relação ao patrimônio histórico, enfim, com relação à pré-existência que estava lá, tem vários jeitos de responder. Primeiro, se eu fosse responder como instituição MASP, eu não poderia negar de que foi uma opção da instituição demolir, destruir aquele edifício e fazer uma nova construção que não guardava nenhuma relação com aquela. Se fosse responder eu pessoalmente, eu entrei nesse processo quando isso já tinha acontecido, então são posições diferentes, né? Eu não vou falar em nome do MASP porque eu não participei dessa decisão. Quando a gente entrou, o edifício já não existia praticamente, era uma ruína, estava totalmente desmanchado. Agora, eu também não houve esse debate, ou seja, a gente nunca aprofundou esse debate de fato e eu não cabia, na verdade, nesse processo no qual eu participei. De todo modo, do ponto de vista pessoal, eu acho que não teria sido solução diferente, mesmo que a gente tivesse debatido mais aprofundadamente, porque aquele edifício tinha uma vocação original muito diversa do que se pretendia como projeto, né, com limitações físicas muito radicais, portanto a intervenção teria que ser uma intervenção pesada. Do ponto de vista da imagem dele, da fachada, de como é que ele se inseria naquele contexto da Avenida Paulista, ele era um edifício que eu julgo que não tinha muita qualidade, inclusive era anacrônico, ele foi inaugurado em 1950, na mesma época que o Conjunto Nacional, só que ele tinha balaustradas, enfim, era uma coisa qual, sei lá, teria que fazer uma análise que eu não sou capacitado para fazer, porque eu não sou especialista em patrimônio, para saber o real valor arquitetônico, o que aquilo representava de fato. Para mim, representa muito mais uma elite atrasada, de cafeira, que queria se afirmar numa verticalização meio pastichosa. Então, eu talvez não tivesse preservado, caso me coubesse participar dessa discussão. Acho que era mais interessante fazer uma arquitetura contemporânea no lugar,
E aí entra na sua segunda questão sobre se ela talvez seja muito moderna, pode ser. Mas, na verdade, a gente pensou sempre que deveria ser um edifício que tivesse um caráter técnico predominante, que fosse uma espécie de complementação do MASP em diálogo e contraponto, como eu já mencionei várias vezes. Portanto, ele é bastante infraestrutural, assim, quando você visitar, talvez você consiga ver. Eles têm um pouco essa aproximação arquitetônica de pensar ele um pouco como uma máquina, como um equipamento. Isso é moderno, enfim, mas ao mesmo tempo tem essas ambiguidades das transparências, tem esse diálogo por oposição ao MASP, enfim, tem coisas que são, inclusive recursos arquitetônicos que são muito mais dos anos 90 para cá do que como essa pele, por exemplo. E, de fato, todo esse esforço estrutural que a gente fez, ele não é tão visível, né? A gente, como a Elo mencionou, a gente manteve alguns testemunhos dos cortes, que são relativamente discretos. A gente até teve que botar uma legenda lá para as pessoas entenderem o que era. E eu acho que isso foi uma opção um pouco em função de demandas do próprio museu. Assim, a gente acabou optando por revestir mesmo todo esse esforço, essa estrutura, que ela estava lá, assim, a gente sempre entendeu ela como a serviço de criar aqueles espaços, aqueles vazios, no sentido do museu desaparecer como expressão, na verdade, ser uma espécie de espaço no qual flexível, que pode ser reutilizado e retransformado conforme cada uso, cada exposição. Então, acho que, não sei se eu respondo, mas mais ou menos foi por aí que a gente navegou. Agora, essa tua pergunta, mudando agora de pato para ganso. O que está acontecendo em São Paulo, não sei se aqui no Rio também está, a quantidade de demolição de edifícios existentes, alguns, sim, significativos arquitetonicamente, para poder construir um de 30 andares, 40 andares no lugar. Eu acho que essa discussão é uma que é para dar pano para manga, que é o que está acontecendo hoje lá. Aqui não sei como é que está. Mas a gente vinha conversando hoje sobre edifícios interessantes, com significativo expressivo como arquitetura, que estão sendo colocados abaixo em São Paulo para poder ser trocado por um arranha-céu maior. Então, acho que o teu levantamento, vamos dizer, esse prédio do Pietro já tinha, em 2012, sido completamente desconfigurado. Desconfigurada uma arquitetura que não era significativa como um elemento a ser preservado. Quer dizer, existem arquiteturas a serem preservadas e outros que são edifícios comuns, nada expressivos e tal, que era o caso, a meu ver, também. Mas hoje, eu acho que essa tua pergunta leva para uma discussão muito maior, que cabe, vamos dizer, à universidade, a nós como profissionais, discutirmos e ver o que está acontecendo, porque nós realmente estamos destruindo muita coisa em prol de uma questão de imobiliária e de grana que está sendo, a meu ver, predatória em muito lugar. Mas isso dava só umas 4 ou 5 palestras. Bom, eu vou sem microfone, pessoal. Temos que encerrar. Já passamos um pouquinho da hora. Agradecer muitíssimo a presença da Elisa, do Martim, a presença de todos vocês. E espero que a gente se reencontre em breve, numa próxima palestra. Já dando um pequeno spoiler, dia 28, em breve. Então, de novo, com a presença de todos e todas. Obrigado.